Olá a todos, bem-vindos para mais um estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Nós estamos estudando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje conosco está aqui o nosso irmão Wilton. Tudo bem, Wilton? Olá, Silvio, tudo bem? Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, que seja uma aula com toda a luz de Deus e muito edificante para todos nós. Que assim seja. E já podemos, então, começando, aqui o nosso estudo, nos preparando, possamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, primeiramente, em prece, agradecendo por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais essa atividade de estudo, de aprimoramento espiritual. E para tanto nós pedimos a Deus e a Jesus para que possam ser criadas e mantidas as condições benéficas necessárias a essa nossa atividade. Pedimos para que uma grande quantidade de recursos benéficos, uma grande quantidade de amor, de fluidos, de energia, possam nos envolver, nos preparando, nos ajustando, equilibrando, fortalecendo, a fim de que possamos aproveitar verdadeiramente essa oportunidade de estudo que nós temos. Em nossa prece também nós pedimos o amparo e a assistência dos nossos irmãos mentores espirituais, espíritos superiores, espíritos iluminados, trabalhadores de Deus, Jesus, nossos irmãos instrutores espirituais, que possam nos envolver em boas mentalizações impregnadas de qualidades morais, ampliando aí a nossa capacidade de compreensão e de entendimento para os ensinamentos que serão abordados nesta oportunidade. Assim, agradecendo pelo que nós já estamos recebendo, e por tudo que iremos receber enquanto aqui estivermos reunidos, que nós possamos formular a prece que o Senhor Jesus nos ensinou, pedindo para que essa prece possa subir às esferas superiores e retorne a nós em forma de bênçãos, em forma de fluidos, provendo tudo o que nos seja necessário. E após a prece, nós pediremos a permissão para que possamos dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque vós é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos espíritos superiores, espíritos iluminados, trabalhadores de Deus e de Jesus, nós declaramos por iniciado o nosso estudo de hoje, pedindo a permissão, para que possamos aí realizá-lo, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja, Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Vamos verificar. Eu vou passar então a palavra para o nosso irmão Wilton para que ele possa fazer a leitura para nós. É contigo, Wilton. Perfeito, Silvio. Então vamos iniciar a leitura do livro Jesus no Lar, capítulo 25, A Visita da Verdade. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem, e talvez, por lhe não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto implorando o socorro divino.
Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o. Dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo, e como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas, decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-a e lamentou-a, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés, e agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante, e notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu, espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Muito bem. Muito bem, Wilton. Obrigadão. Então, aqui, olha, nós temos aí um ensinamento, né? Também muito importante para nós, viu? Nessa sequência aqui de capítulos que nós estamos lendo, estamos estudando, Jesus nos ensina a respeito da nova era e dos elementos, tá? Nessa transformação, né, que está ocorrendo no nosso planeta, né? Os elementos que nos transformam, tá? Que colaboram para a nossa transformação, tá certo? A gente vem falando disso assim nos nossos nas últimas semanas agora, né? E aqui a gente percebe que tem um ensinamento de como que a verdade, né? Aqui a visita da verdade, de como que a verdade ela é importante, necessária, mas nem todos nós estamos preparados, tá? Para enxergarmos a verdade, enxergarmos a realidade como ela é, né? De fato, assim. Tudo bem? Então, vamos aqui né, entender aqui o contexto nosso aqui, né? A situação nossa.
Aqui, já, logo no primeiro parágrafo, né, Jesus, ele diz assim para nós, ó, que só a verdade fará livre o homem, tá? E aí Pedro, né, assim, muito, né, ainda não entendendo muito bem, né, que como a verdade vai libertar o homem, ele pergunta, Senhor, o que é a verdade? Né? Que verdade é essa, né, que vai libertar o homem, certo? Aí Jesus fala assim, olha, ele sintetiza, tá? Ele fala assim, a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração, tá? Ou seja, o homem está muito longe, né, de compreender, né, de ter condições de aceitar até, né, a luz divina total, né, toda a, assim, a claridade, né, a verdade como ela é, tudo bem? Tá? E aí ele vai explicando mais. Aí ele tem uma narrativa para nós, né? Tem uma história para nós, para que a gente possa entender, né, melhor do que Jesus está falando. Tudo bem? O Wilton deu para nós, né? Aqui. Primeiramente, aqui tinha a situação aqui de um. Assim, ó. Que tinha um homem, né? Tudo bem? Necessitando de socorro. Ele estava numa caverna escura, tá certo? É o que tá falando aqui, ó. E ele estava precisando de ajuda, certo? Wilton, você pode ler para nós aqui de novo, aqui, aqui, ó, numa caverna escura, por favor? Claro. Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o. Dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Isso. Olha aqui. Então só vamos entender, né, um pouquinho nessa história quem era esse homem, né? Qual que era a situação dele? Né? Ele, olha, ele se achava o mais infeliz de todos, né? Embora ele se sentia como sendo o melhor de todos, tá? Ele estava infeliz, mas ele se sentiu o melhor. Ou seja, ele não se achava o quê? Merecedor do que estava acontecendo com ele, tá? Ele achava que ele não merecia, tá? É o que está implícito, tá? Não está escrito aí, mas dá para entender isso, tá? Tudo bem? Ele era o mais infeliz, ele se achava infeliz, mas ele se sentia o melhor. Tudo bem? Ó, ele reclamava do ambiente onde ele estava, ambiente fétido, né? O ar sufocava ele, né? Ele gritava, bradava, né? Assim, e pedia o quê? Uma porta libertadora, uma saída daquilo, né? Que o levasse de novo para o dia claro, para o sol, né? Enfim, tá? Ó, ele afirmava-se robusto, apto e aproveitável, né? E questionava por que motivo que ele ficava ali, naquele, né, naquela prisão ali dolorosa, né, naquele insulamento doloroso. Chorava, bradava, tá? Então ele ficava em aflições, ó, não ocultando aflições e exigências, né? Então ele se questionava que razões, né, o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável, tá? Então, aí Deus, né? O Wilton pode continuar, por favor?
Posso sim. Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Isso. Então, o primeiro auxílio que foi enviado para ele foi a fé, tá? Então, Deus lhe enviou a fé, ou seja, fez despertar nele a fé. E o que, que é a fé? A fé vai fazer o quê? Fazer com que ele confie no futuro e que persista na oração. Persistir na oração é o quê? É ele se ligar a Deus, se ligar ao Criador. Tá certo? Tá? Então, vieram o quê? As religiões. É como se houvesse aí o advento das religiões, certo? E ele tem uma confiança melhor no futuro. Tudo bem? Então, foi assim que começou, tá? Então, digamos aí, o espírito humano, no caso, né? Aí é lógico que é uma história de um personagem, mas a gente pode inferir que o espírito humano, a primeira, digamos, o primeiro auxílio, né, para o sofrimento do ser humano foi o despertar da fé, a fé no futuro e também no Criador, né? Aprender a orar para o Criador, a pedir, a agradecer, né? Para o Criador, agradecer o Criador. Só que isso, como o Wilton leu agora, durou pouco, tá? Ó, o infeliz consolou-se, mas a breve tempo voltou a lamuriar. E aí, Wilton, qual foi o próximo passo? Como ele voltou a lamuriar, né, queria fugir ao monturo, e como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Exatamente. Então, assim, começou a despertar sentimentos melhores nele, né? Sentimentos da esperança, de esperança, né? Tudo bem? Então, fez com que brotasse na mente, né, do desesperado a calma, a resignação, né, a aceitação, né, a fortaleza, a confiança, né, também nesse sentido, tá? Para que ele pudesse suportar as dificuldades, tá bom? Mas aí, o que aconteceu? Também durou um tempo, mas passou um pouquinho, ele voltou também a lamentar. Por quê? Porque ele sentia uma porção de coisas e isso não lhe confortava, não tirava ele daquela situação de sofrimento, tá bom? Ah, outra coisa, antes que a gente prossiga, quando a gente falou de fé, não precisa nem dizer, né? Que também o ser humano, ele começou a ter fé não só no Criador, tá? Mas também na parte material, viu? Assim, a gente fala a fé em Deus, né? Mas tem muita gente que não acredita em Deus, e acredita em alguma coisa material, né? No poder da matéria, no poder do dinheiro, ou em, por exemplo, em como se fala assim na questão assim de fazer sacrifícios, né? Para agradar a divindade, por exemplo. Tudo bem? Então, a fé acabou se perdendo também. Então, tanto a fé como a esperança, digamos assim, auxiliaram, mas não foram o quê? Efetivas na libertação, né? No alívio total da criatura. Tudo bem? Vamos seguindo, Wilton, por favor. Não podia. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e lamentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho,
qual se lhe for abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Isso. Vamos parar um pouquinho aí. Então, quando veio a caridade, o que é a caridade? A caridade representa aí, tá? O auxílio, tá? A ajuda, digamos assim, o acalento, né? O alimento, tá? Tudo bem? Assim, o alimento material, o acalento espiritual, tá? Certo? Palavras de carinho, como se fora uma mãe, tá certo? Então é aquele acolhimento, né? Assim, é aquela, né? Você ser acolhido na sua necessidade, tá? É alguém fazer isso para você, tá certo? Aqui está representado, né? Por essa figura, né? Que é a caridade, né? Tudo bem? Está sendo personificado aí nessa virtude, né? Caridade, assim, digamos. Tudo bem? Tá? É, Mas o Wilton acabou de ler, também não resolveu tudo, né? E o mísero lá, né, prosseguiu gritando, revoltado, tá? E aí o pai, compassivo, né, enviou-lhe a verdade. E agora, né, como a gente viu, que a coisa vai realmente, né, mudar de figura, certo? Wilton, por favor. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés. E agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante, e notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente. Para aprender a limpar-se, a purificar-se, fugiu, espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. Isso. Bem, então aí a gente viu o que aconteceu, tá? Então, a verdade, né, chamada de portadora de esclarecimento, tá? Então, assim, vamos mostrar, né, assim, bem assim, vai ser mostrado para ele o que está acontecendo, de fato, com ele, né? E aí ele viu, certo? Que como ele era e se apavorou. Por quê? Porque o corpo dele, né, estava todo arruinado, era um conjunto monstruoso de chagas da cabeça aos pés, né? E a atmosfera que o envolvia, né, que estava ali intolerável, né, estava aquele ar fétido, partia dele mesmo, tá? Então, é, enfim, aí ele ficou horrorizado, tá? Sem coragem de enfrentar aquilo e também de que partir para sua cura, entendeu? Tá? Não conseguiu encarar a visitadora, né? Não conseguiu encarar a verdade, certo? Para aprender a se limpar, a se purificar, tá certo? Tudo bem? Aí então ele viu que ele era o doente, tá? E ele não teve condições de se auxiliar, de poder se ajudar, tá bom? Então, foi o quê? Ele acabou, né, procurando um esconderijo para ele, né? Se esconder em outro lugar, né? Tá? Foi o que acabou acontecendo com ele, né? E aí a gente percebe o que acontece, né? Nem sempre a gente tem condições de entender a verdade, tá? Ou de encarar a verdade. E por isso que a gente não consegue, a gente não tem condições de perceber a verdade. E isso, o que a gente também pode deduzir? Né? Que a verdade ela é relativa. Tá? Cada um vai enxergar a verdade de acordo com as suas possibilidades e de acordo com a sua capacidade, né? De poder suportar, certo? De acordo com as suas condições. Né? Isso aí está relacionado, viu? Essa verdade relativa,
com a nossa, com o nosso estágio evolutivo, tá? Com o nosso estágio de evolução espiritual. Cada um de nós está num estágio de evolução. Nós não temos a mesma idade espiritual. E cada um de nós vai ter uma possibilidade de enxergar, tá? A, a verdade dentro das nossas possibilidades. Tudo bem? É o que aconteceu com o nosso amigo. Ele não tinha condições, foi-lhe mostrado, né? Depois de é, de todos os auxílios, né? Na forma aí de esperança, né? Na forma de que foi colocado aqui para nós, né? Todo o auxílio que foi prestado assim anteriormente para o nosso irmão, né? E ele, né? Não aproveitou, né? A fé, a esperança, né? A caridade que foi enviada ao seu auxílio. E aí a verdade foi o último recurso. E infelizmente ele não teve condições, né? De suportar, tá certo? E aí que Jesus tem aqui a conclusão. Wilton, pode ler para nós, por favor, Wilton, aqui? O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança, pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Uhum. E essa palavra aí final, ilusão, ela é muito importante também, tá? Ela traz um conceito muito importante para nós, tá? Na questão assim, de cultivar a ilusão, de viver numa ilusão, entendeu? Né? Quando a gente não consegue encarar a verdade como ela é, né? O brilho da verdade, se a gente não consegue, é como se a gente, nesse momento, tivesse que tomar uma decisão. Ou a gente encara a verdade e busca, no caso, a cura, né? Busca o nosso tratamento, ou a gente vai tomar a decisão de viver em ilusão, certo? Então, é isso que a gente tem que procurar prestar muita atenção, viu? Nos momentos em que a gente tiver contato com a verdade, né, a verdade verdadeira, né, a realidade assim, a gente tem que buscar o entendimento e buscar o amparo, né, em nossas preces, com a nossa fé, né, que a gente já tem aí muitas vezes em nós, o entendimento para optar pela, né, por enfrentar a verdade, por buscar ali, na verdade, elementos para nosso auxílio, né, para nossa salvação, e não fugir dela e viver e cultivar a ilusão, tá? A gente tem que tomar essa decisão, tudo bem? Tá? Então, para chegar na verdade, olha que a gente recebe então recursos da fé, recursos da esperança, recursos da caridade, certo? Tudo bem? A caridade, lembrando, né? Ali os recursos da caridade estão fundamentados em quê? Na fraternidade, na igualdade, na liberdade, certo? São recursos que vêm ao nosso encontro, certo? E para que a gente possa se fortalecer espiritualmente. Se e a verdade é o último, tá? Ela vem por último. Depois que veio todo esse auxílio para nós, vem a verdade, para que a gente possa estar mais fortalecido. E aí sim, que a gente possa aproveitar aproveitar a verdade, né? E toda a, digamos assim, a libertação que ela traz, tá? Porque é isso que ela faz com a gente, ela nos liberta. Tudo bem? Lembrando que a verdade, né, o pensamento de Jesus, né, que a verdade vos libertará, né? Está lá no início aqui do nosso estudo de hoje, e né, nas lições de Jesus no Evangelho, né, nos Evangelhos, tem muita, né?
tem essa fundamentação grande, essa fundamentação espiritual muito grande para nós, assim. Então, possamos lembrar disso. E a gente possa, quando tiver contato com a verdade, a gente possa aproveitar isso. E muitas vezes a verdade vem por meio do quê? Da busca nossa, né? Da busca por meio do estudo, da reflexão, certo? A gente vai ao encontro da verdade por meio do estudo e do nosso aprimoramento espiritual, tá? Ela não vem assim muitas vezes assim, ela não vem ao nosso encontro. Nós temos que ter uma atitude de ir ao encontro da verdade, tá bom? Isso já também é um sinal de que a criatura já está mais robusta, mais fortalecida. E aí, né, nós vamos nos elevando espiritualmente de uma maneira mais rápida, né, mais efetiva, tá bom? Tudo bem? Então é o ensinamento que nós temos para nós hoje. Tudo certo, Wilton? É por aí mesmo? Sim, perfeito isso aí, Silvio. Você finalizou muito bem o texto, né? E é um livro fantástico, né, Silvio? Cada capítulo ele vem enfatizando os capítulos anteriores, né? Então, esse capítulo tem a ver com o que a gente falou da evolução, né? Que Moisés explicou, a gente veio da ignorância, Moisés jogou um pouquinho de luz, Jesus também jogou, veio, como ele falou, né? Ratificar a verdade, né? Ele não veio desfazer, né? Ele veio realmente efetivar. Só que ele também não falou, ele não jogou toda a verdade para a gente. Ele jogou em forma de parábolas, porque o ser humano não estava preparado ainda para aceitar a verdade, né? E recentemente, no século XIX, tivemos aí a vinda dos espíritos falando para a gente um pouco mais, esclarecendo um pouco mais a gente. Então a verdade tem isso, além dela estar muito distante da gente, a gente não está preparado para ela. Às vezes quando ela aparece, muita gente rejeita a verdade, às vezes até com violência, né? Porque não aceita a verdade, não quer a verdade. Então, é o que você falou, Silvio, para a gente entender a verdade, a gente tem que estudar bastante, ler bastante, né? Orar muito, conversar sempre com Deus, né? Para quando essas verdades aparecerem para a gente poder assimilar melhor, poder entender, captar, né? Saber onde buscar a verdade, porque às vezes a gente vê mentiras também, né? Então a gente tem que saber capturar a verdade, a gente tem que estudar em todos os lugares, ler tudo que for possível, né? E de tudo que você lê, você fala, pô, isso aqui me parece ser verdadeiro, então você vai seguir o caminho da verdade, né? E é lógico, tem evolução da gente, né, Silvio? Então cada um de nós está num nível de evolução para entender a verdade, né? Então, todo mundo no seu tempo. Mas esse capítulo é fantástico, fora de série, viu? Uhum. Porque também dá uma dimensão para nós, né, de que nós possamos, que a gente pode buscar, né, a verdade, né, assim, a gente pode ir ao encontro dela, né, e é lógico, cada um de nós tem uma condição, mas a gente pode, né, se desenvolver, né, e compreender melhor isso. Muito bem, então nós vamos ficando por aqui no nosso estudo de hoje, esperamos ter contribuído aí numa melhor compreensão, né, uma melhor leitura aqui, né, desse capítulo 25, né, do livro Jesus no Lar. E nós, nesse momento, né, possamos levar nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de aprendizado, né, que tivemos. Agradecemos aí os bons recursos da espiritualidade que nos envolveram e nos auxiliaram e nos auxiliam até este momento, né? Pedimos aí para que as bênçãos possam recair sobre todos que estão acompanhando esses nossos estudos pela internet. Nos colocamos aqui, né, à disposição, né, também para que possam ser feitos contatos aqui pelo nosso WhatsApp, né, que aparece aqui na descrição do vídeo, aqui pelo YouTube, tá? Quem assiste pelo YouTube tem na descrição o nosso contato aí pelo WhatsApp, tá? Pode escrever para nós aqui, né, com comentários, dúvidas, enfim, fique à vontade, tá bom? E agradecidos que estamos, né, em mais esse nosso estudo, essa oportunidade de aprendizado.
nós vamos formular aqui a prece de encerramento aqui dos nossos estudos, agradecendo aí aos mentores espirituais, trabalhadores de Deus e de Jesus, né, também, que nos abençoaram aí com as suas orientações e boas mentalizações. Eu vou pedir para o Wilton, então, fazer a prece final para nós, para que a gente possa encerrar o nosso estudo de hoje. Com a palavra está contigo, Wilton. Obrigado, Silvio. Então, mais uma vez, pessoal, enfatizando aí as palavras do Silvio, né? Nós agradecemos por todo o plano espiritual que acompanhou e nos acompanha sempre, né? Por toda a luz que recebemos durante o nosso estudo, essa luz que invadiu nossos lares, né? Cobriu nossos espíritos, nos afagou, né? Nos deu muita luz, muita esperança, muito ânimo. E essa luz permaneça conosco sempre, nos sintamos sempre abraçados por Deus, por Jesus, e estejamos sempre preparados para novos estudos, novos aprendizados e sempre seguirmos em nosso progresso. E com isso pedimos permissão para finalizarmos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e toda a glória, hoje e para todos sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por encerrados os nossos estudos de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Então, até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Até lá, Wilton. Até a próxima. Até a próxima, Silvio. Até a próxima, pessoal.